Na manhã de 22 de março de 2017, Ipameri acordou como qualquer outro dia de semana comum. Crianças se preparavam para a escola, famílias tomavam café cedo, as ruas tranquilas carregavam o ritmo calmo de uma cidade do interior de Goiás. Mas naquele dia, um nome seria pronunciado com voz aflita por dezenas de pessoas e transformaria a rotina pacata em pesadelo. O nome era Rafaela Freitas Vaz, uma menina de 11 anos, que havia saído de casa para ir à escola e jamais voltou. Quando o relógio marcava as primeiras horas da manhã, ninguém poderia imaginar que esse desaparecimento se tornaria um dos casos mais marcantes de sequestro e resgate infantil do país e que levantaria questões profundas sobre vulnerabilidade, negligência e a fragilidade da infância. Rafaela era apenas mais uma menina simples de cidade pequena. Estudava, tinha amigos, gostava de brincadeiras e carregava a inocência típica de quem ainda confiava no mundo. A mãe, Simone Teodoro Freitas, lembra com dor até hoje. A filha acordou, arrumou a mochila, falou tchau, mãe, estou indo e saiu. Levou apenas o material da escola, sem carteira, sem celular, sem regalia. Não entrou no colégio. E nunca chegou a voltar. Quando a professora contou que a menina não apareceu, o primeiro sinal de alerta se espalhou pela escola. A mãe, desesperada, fez buscas por toda Ipameri, percorrendo ruas, vizinhanças, perguntando a conhecidos. Mas ninguém havia visto nada. A calmaria da cidade quebrara com um estalo silencioso e o temor tomou o lugar da tranquilidade. Polícia militar e civil foram acionadas imediatamente. Relatos de testemunhas começaram a aparecer. Algumas disseram ter visto a menina subindo em um mototáxi, acompanhada por um homem conhecido da família. Era o auxiliar de serviços gerais da cidade, Regivaldo Quirino de Araújo. A notícia se espalhou com rapidez. Para muitos, era difícil acreditar. Alguém conhecido da comunidade, alguém com quem a família já tivesse convivido, de repente se tornava objeto de desconfiança. A perplexidade se misturava ao medo, como se a própria confiança de Ipameri tivesse sido traída. Enquanto as horas se arrastavam, sem que nenhum pedido de socorro chegasse ou que um paradeiro fosse confirmado, o clima de angústia começou a tomar conta. Pais deixaram de mandar os filhos sozinhos à escola. Moradores começaram a vigiar portas e janelas. O medo, antes latente em rumores e pessimismo, agora se tornava concreto. O desaparecimento de Rafaela expôs uma vulnerabilidade que muitos ignoravam e não era apenas a dela, mas de toda uma comunidade. Do outro lado da investigação, a polícia agia com urgência, registros foram feitos, buscas foram iniciadas e o nome do suspeito circulava em boletins. A cidade redobrou os olhares sobre pessoas e rotinas comuns. Cada esquina parecia esconder um risco, e cada rosto conhecido, por um instante, poderia se tornar sinônimo de perigo. A sensação coletiva era de que a inocência havia sido arrancada de uma vez por todas, deixando apenas o vazio da dúvida e o peso da perda. Enquanto isso, a mãe de Rafaela vivia a pior espera de todas, o presente permanentemente suspenso no futuro. Dias se transformavam em semanas. A rotina se tornou vigilância. As noites, longas e assombradas. Cada vez que uma moto passava, cada vez que alguém descia de um carro, o coração disparava. A esperança oscilava entre o ela vai aparecer e o não pode ser verdade. A incerteza se tornava um castigo psicológico silencioso, invisível, persistente. Mas então, 24 horas depois do desaparecimento, um sopro de esperança chegou. Polícias de Goiás e até do Piauí mobilizaram equipes. Havia relatórios de que o homem suspeito teria deixado a cidade, que poderia estar em outro estado. A divulgação das pistas acionou forças policiais em rodovias, cidades vizinhas, delegacias de fronteira. Um esforço concentrado, quase desesperado, para encontrar uma menina de 11 anos antes que o caos se transformasse em tragédia irreversível. A notícia circulava em Ipameri como um misto de alívio e tensão. Talvez ela ainda esteja viva, mas cada hora passava com a angústia intacta. E, então, na noite do dia 24, a polícia do Piauí anunciou o inesperado. Rafaela havia sido localizada viva, em uma casa próxima à subestação de energia da cidade de Oeiras, uma pequena cidade do sul do Piauí.
O homem acusado, Regivaldo Quirino de Araújo, foi preso em flagrante. A menor, em estado de choque, foi encontrada com vida. O alívio que tomou conta das famílias, da cidade e do país naquele instante era palpável, como se um peso enorme fosse arrancado do peito de cada um que acompanhava o caso. A notícia correu pelas redes, televisão, rádio, jornais. A menina estava de volta. O desfecho poderia parecer completo. A presença de um suspeito preso, o resgate da criança, o fim de um pesadelo. Mas, como muitos dos grandes casos de true crime e desaparecimento infantil, aquela vitória deixava feridas profundas na vítima, na família, na comunidade, na memória coletiva. Rafaela tinha sido arrancada da rotina, exposta ao medo, à manipulação e ao trauma. A cidade perdeu a inocência em uma manhã, e, mesmo com o retorno da menina, nada seria igual. Nos dias seguintes, Ipameri parecia uma cidade renascida, mas assombrada. As ruas continuavam habitadas, mas a segurança que um dia existiu fora corroída por desconfiança e consciência brutal do perigo cotidiano. Conversas antes inocentes passaram a ser carregadas de medo. A forma como vizinhos se cumprimentavam, o horário em que as crianças saíam para brincar, a confiança depositada em adultos que ajudavam em casa ou acompanhavam os filhos. Tudo passou a ser questionado. Para Rafaela, a vida tomou outro rumo. A infância interrompida deixou marcas profundas. A vulnerabilidade de ser criança num mundo de adultos cruéis se revelou de uma forma direta e dolorosa. O resgate não apagou o trauma. O regresso não devolveu a inocência perdida. A promessa de segurança acabou se tornando vigilância permanente. E para todo o Brasil, aquele caso se transformou em uma sirene de alerta. Demonstrou que o perigo pode estar onde menos se espera, numa corrida de mototáxi, uma boa ação, uma relação de confiança. Mostrou que a fragilidade da infância pode ser explorada por quem sabe se aproximar com gentileza e mentira, e que a solução de um caso não apaga o impacto de sua memória, tampouco as marcas que ficam para sempre, mas também deixou uma lição importante: a responsabilidade coletiva, a urgência de proteger, de vigiar, de denunciar, de não ignorar olhares estranhos, atitudes suspeitas, convites inesperados, a certeza de que cada pequeno gesto, um telefonema à polícia, uma denúncia anônima, um acompanhamento atento pode fazer a diferença entre a vida e o silêncio eterno. No fim das contas, o desaparecimento e resgate de Rafaela Freitas Vaz se tornaram mais do que um caso urgente de polícia. Se tornaram um alerta permanente. Um chamado para que todo o Brasil entenda o valor da infância, da vigilância, da comunidade unida. Mostrar que, por trás de estatísticas e manchetes, há pessoas e crianças com sonhos, medos e um futuro que merece ser preservado. E que, mesmo depois do susto, do pânico e da dor, a esperança pode voltar. Mas para que ela realmente dure, é preciso lembrar sempre: o desaparecimento de Rafaela havia sido confirmado poucas horas depois do início das aulas. Mas para os investigadores, aquele primeiro dia era uma corrida contra o tempo, uma disputa desesperada entre o avanço das horas e a possibilidade de encontrá-la com vida. Cada minuto se tornava uma ameaça. Cada atraso podia significar a perda de uma pista preciosa. E na delegacia de Ipameri, o clima não era apenas de urgência, era de tensão sufocante. O delegado responsável, ao receber a mãe de Rafaela chorando e completamente desorientada, percebeu imediatamente que não se tratava de um caso comum. Crianças às vezes fugiam, se escondiam, iam para casas de amigos, sem avisar, mas ali, naquele rosto desesperado, havia algo diferente. Havia medo, um medo profundo e instintivo, que só uma mãe sente quando entende sem qualquer dúvida que algo terrível aconteceu. A investigação começou pelas perguntas que parecem simples, mas são fundamentais. A menina tinha problemas na escola? Brigava com colegas? Tinha histórico de sair sem avisar? Havia algum conflito em casa? A resposta para todas era a mesma: não. Rafaela era uma criança tranquila, boa aluna, sem registro de comportamento problemático. A vida dela era simples demais, previsível demais, o que tornava o desaparecimento ainda mais estranho. Enquanto isso, na escola, professores e funcionários tentavam ajudar.
mas também se mostravam perplexos. Os colegas de sala diziam com absoluta certeza: ela não apareceu. E isso contrariava toda a rotina da menina. Rafaela nunca faltava sem avisar. Era pontual, cautelosa, o tipo de criança que não saía do caminho sem uma boa razão. Do lado de fora, a notícia se espalhou como fogo seco em pasto de verão. Ipameri era uma cidade onde todos se conheciam. Em poucas horas, cada esquina já comentava o desaparecimento. Grupos de moradores se juntaram espontaneamente para procurar a menina. Carros cruzavam ruas de terra, motociclistas observavam terrenos baldios. Vizinhos batiam em portas perguntando se alguém tinha visto algo. Mas o que mais assustava não era o número de teorias, era o absoluto vazio de pistas. Nenhuma testemunha, nenhum barulho estranho, nenhum pedido de socorro, nada. Era como se a menina tivesse sido engolida pelo ar, mas então, no fim da tarde, surgiu a primeira informação concreta. Um mototaxista teria levado Rafaela na manhã do desaparecimento. A informação, inicialmente vaga, caiu como uma bomba na delegacia, e quando o nome foi dito em voz alta, Regivaldo Quirino de Araújo, a expressão do delegado mudou imediatamente. Ele o conhecia, a cidade inteira o conhecia. Era um homem simples, trabalhador, que fazia pequenos serviços, um rosto comum. E talvez por isso mesmo, tão perigoso. Pessoas assim têm a capacidade de se aproximar sem levantar suspeitas, entrar em casas, ajudar famílias, circular por ambientes onde outros jamais teriam permissão. A familiaridade, de repente, se transformava em ameaça. Quando policiais foram até a casa dele, encontraram portas trancadas e silêncio absoluto. Nenhum movimento, nenhum som, nenhum sinal de Rafaela, o que aumentou ainda mais a angústia. E o pior era que cada resposta trazia uma nova pergunta e cada pergunta trazia mais medo. A mãe de Rafaela, ao saber do nome do suspeito, desmoronou e ela o conhecia. Ela havia estado várias vezes perto da família. Essa é sempre a ferida mais profunda nesses casos. A dor de descobrir que o perigo não vem do desconhecido, mas do próximo, do cotidiano, de alguém que sorria, cumprimentava. Parecia comum. À medida que a noite caía, a cidade inteira parecia ter mudado de cor. As luzes acesas nas janelas mostravam famílias acordadas, esperando notícias. A cada carro da polícia que cruzava as ruas, alguém abria uma porta, perguntava algo, oferecia ajuda. A comunidade se unia, mas também se desesperava. A sensação era de que a menina estava viva, ainda estava viva, mas por quanto tempo? Enquanto isso, na delegacia, o delegado tentava organizar o caos. A possível rota do suspeito estava sendo traçada. Polícias de municípios vizinhos foram alertadas. Entrou-se em contato com estradas estaduais e postos de fiscalização. O nome de Regivaldo se espalhava para além de Goiás. E mesmo assim, a sensação era de que tudo estava acontecendo rápido demais para que eles conseguissem acompanhar. O desespero crescia. Mas era no silêncio da madrugada que a angústia atingia o ponto mais alto, quando as sirenes se calavam e as buscas diminuíam. O que permanecia era a pergunta, que ninguém conseguia afastar: onde estava Rafaela? A investigação, naquele primeiro dia, ainda era uma sombra de incertezas, mas o Brasil só descobriria mais tarde que esse foi o início de uma corrida interestadual que levaria a menina a atravessar centenas de quilômetros e que transformaria o caso é um dos resgates infantis mais comentados da última década. E agora, com a primeira noite caída sobre Ipameri, todos estavam à espera de uma única coisa: um sinal, um vestígio, qualquer pista que pudesse indicar se Rafaela ainda respirava sob o mesmo céu que eles, enquanto a cidade inteira se mobilizava. O que realmente aconteceu com Rafaela começava a emergir em fragmentos assustadores, reconstruídos pelas investigações que avançavam madrugada adentro. O que antes era apenas hipótese, agora tomava forma. A menina não havia desaparecido em Ipameri. Ela havia sido levada para longe, muito longe, a partir dos depoimentos iniciais e das primeiras verificações sobre deslocamentos do suspeito. A polícia percebeu algo que mudava completamente o rumo da investigação. O principal suspeito simplesmente havia sumido da cidade na mesma manhã do desaparecimento.
Como um fantasma, que apaga as próprias pegadas, Regivaldo havia desaparecido com uma tranquilidade perturbadora. Não deixou bagagem abandonada, não deixou sinais de arrombamento, não deixou bilhete, não avisou ninguém. Apenas foi embora e levou Rafaela com ele. As primeiras horas após o desaparecimento são decisivas em qualquer caso envolvendo crianças, mas ali, o relógio já marcava quase 24 horas de vantagem para o sequestrador. Ele estava em movimento antes mesmo da polícia compreender a dimensão do crime, e isso era aterrorizante. A partir de registros de pedágios, relatos de moradores e uma série de informações cruzadas, os investigadores começaram a mapear a rota de fuga. A cidade de Catalão foi identificada como o primeiro ponto possível de parada. Depois, companhias de transporte confirmaram que alguém com características semelhantes às de Regivaldo havia embarcado para Brasília, levando uma criança muito quieta, que ele dizia ser sobrinha. A dor maior veio quando a mãe de Rafaela confirmou, sem hesitar, que a descrição da roupa, dos cabelos e do comportamento da menina coincidia com o da sua filha. A confirmação partiu dela, e a confirmação de uma mãe carrega um peso que destrói qualquer esperança de erro. Enquanto isso, nos corredores silenciosos da delegacia, policiais traçavam mapas, conectavam informações, analisavam horários e distâncias. Um padrão começava a surgir. O suspeito parecia seguir rumo ao nordeste do país. Não era apenas uma fuga improvisada. Parecia um deslocamento planejado. E isso trouxe um novo medo. Quanto mais longe ele fosse, mais difícil seria resgatar Rafaela com vida. Mesmo assim, havia algo estranho no comportamento dele. Ele não parecia agir como alguém que queria atravessar fronteiras ou desaparecer de forma definitiva. Ele parava em cidades intermediárias. Ele falava com conhecidos pelo caminho. Ele não comprava documentos falsos. Era como se estivesse fugindo, mas sem saber exatamente para onde. Como se estivesse tomado pelo impulso, não por estratégia. Isso revelava dois cenários possíveis. Ou ele estava completamente descontrolado, o que aumentava o risco para a menina, ou ele estava tentando encontrar um lugar onde acreditava que ninguém o procuraria. Enquanto os policiais avançavam na rota, conversavam com pessoas que disseram ter visto a dupla em rodoviárias, bairros e pousadas simples. Todos relatavam o mesmo. O homem parecia calmo, mas a menina parecia assustada, sem falar, sem sorrir, sem reagir a nada. Testemunhas descreviam um olhar perdido, como se ela estivesse tentando entender por que havia sido separada da sua mãe. E isso, por si só, era devastador. Segundo relatos, o suspeito mantinha Rafaela sempre muito perto, segurando-a pelo pulso ou conduzindo-a pelos ombros. Ele evitava que ela conversasse com estranhos, comprava refeições rápidas, e ao menor sinal de desconforto, ele puxava a menina para longe com firmeza. Tudo isso construía a imagem de alguém que tentava manter controle total sobre a situação, mas ao mesmo tempo parecia nervoso, agitado e paranoico. Em uma das cidades do percurso, uma vendedora de lanches relatou que viu a menina chorando baixinho, tentando esconder o rosto. A mulher perguntou se estava tudo bem. Antes que a menina pudesse responder, o homem apareceu atrás dela, apertou seus ombros com força e respondeu que era apenas cansaço e fome. A vendedora, sem imaginar a gravidade da situação, acreditou. Quando a polícia ouviu esse relato, um silêncio pesado tomou conta da sala. Esse tipo de testemunho é como uma facada para investigadores experientes, uma oportunidade perdida, uma chance que passou despercebida, um pedido de socorro que não foi compreendido. Mas foi outro detalhe que mais chamou a atenção. Em todas as cidades onde ele passou, o suspeito usava o mesmo nome verdadeiro. Ele não tentava se esconder com documentos falsos. Ele não mudava o visual, não raspava o cabelo, não tingia a barba. Simplesmente continuava sendo ele mesmo. Isso poderia parecer arrogância, mas para os investigadores, era um sinal muito mais perturbador. Indicava que ele não acreditava que estava sendo procurado. Ou pior, que acreditava que conseguiria escapar. Não importa para onde fosse. O ponto crucial veio quando a polícia identificou registros que confirmaram que ele havia chegado ao estado da Bahia. Essa informação provocou uma mudança drástica na investigação. Agora, forças policiais de
Diferentes estados precisariam trabalhar juntas. O caso deixava de ser um desaparecimento local e se tornava uma operação nacional. A mãe de Rafaela foi informada no fim da noite. A cada notícia, o rosto dela parecia perder mais cor. Era como se cada atualização fosse uma nova facada. Ela não conseguia comer, não conseguia dormir. Não conseguia sequer permanecer sentada. Caminhava pelo corredor da delegacia, repetindo o nome da filha como se fosse um mantra. Os policiais, apesar da experiência, evitavam olhar diretamente para ela porque sabiam que não podiam prometer o que ela mais precisava ouvir, que encontrariam Rafaela viva. A essa altura, o Brasil inteiro ainda não sabia do caso, mas dentro da delegacia, já era evidente. Esse não era um desaparecimento comum. Era uma corrida brutal, desesperada e imprevisível. Uma corrida em que o preço de qualquer erro seria a vida de uma criança. E naquele momento, enquanto a madrugada avançava, uma coisa ficou clara para todos os envolvidos. O sequestrador estava ficando cada vez mais distante. Mas a menina ainda estava viva. E isso era tudo o que importava. Quando a confirmação de que o suspeito havia atravessado Goiás e seguido rumo ao Nordeste chegou aos investigadores, a sala da delegacia se transformou em um centro de guerra. Mapas se espalhavam pelas paredes. Telefones não paravam de tocar e cada policial parecia estar em 3 lugares ao mesmo tempo. A sensação que tomava conta de todos era clara. Quanto mais quilômetros o sequestrador colocasse entre ele e o ponto inicial, menores seriam as chances de trazer Rafaela de volta com vida. O delegado responsável, experiente o suficiente para saber quando um caso fugia ao controle, tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo da investigação. Não esperaria por procedimentos lentos, autorizações demoradas ou burocracias que matam crianças. Ele acionou imediatamente a polícia de fronteira, a polícia das rodovias, policiais civis de cidades vizinhas e até grupos de inteligência que atuavam de forma independente em casos de desaparecimento infantil. Era uma corrida contra o tempo, e cada minuto perdido poderia ser fatal. A rota fazia sentido. O suspeito havia passado por Catalão, por Brasília, depois por cidades intermediárias e agora seguia em direção ao estado da Bahia. Isso mostrava um padrão. Ele estava se afastando ao máximo do centro do país, talvez tentando alcançar alguma cidade onde tivesse conhecidos ou algum local onde poderia se esconder sem ser questionado. O problema era que ninguém sabia exatamente qual era o destino final. Ele parecia andar sem rumo fixo, como alguém movido pelo pânico, não por estratégia. Lista de paradas, horários de ônibus, depoimentos de passageiros, registros de câmeras. Tudo era analisado com exaustão. Trocar informações entre diferentes estados era trabalhoso, mas necessário. Enquanto isso, o suspeito seguia se deslocando. Ele viajava de ônibus, caminhava por trechos a pé e, quando possível, pegava caronas. Essas escolhas tornavam a perseguição ainda mais difícil, porque não deixavam rastros fixos. Ele aparecia em um posto de gasolina, sumia por 6 horas, depois surgia em outra cidade. Era como caçar uma sombra, mas o pior era imaginar a situação da menina. Todos se perguntavam o mesmo. Como Rafaela estava? Ela estava sendo ameaçada? Ela estava ferida? Ela estava perdendo as esperanças? Ela estaria começando a entender que poderia não voltar para casa. Essas eram perguntas que ninguém ousava verbalizar na frente da mãe. E a mãe, essa mulher, carregava a dor de 1000 anos no peito. Ela não saía da delegacia. Às vezes ficava parada olhando para a porta, como se esperasse que a filha fosse simplesmente entrar sorrindo. Outras vezes, deixava escapar um choro silencioso. Daqueles que desmontam qualquer pessoa. Era impossível não sentir o peso daquela angústia. Policiais endurecidos por anos de trabalho evitavam se aproximar dela, porque sabiam que, se trocassem olhares, talvez desabassem também. Com a informação de que o suspeito estava agora no território baiano, uma operação interestadual foi oficialmente aberta. Várias unidades se mobilizaram. Carros foram posicionados nas saídas das cidades. Policiais à paisana foram enviados para rodoviárias, pousadas, mercados e praças. Era como montar uma gigantesca rede de pesca em mar aberto, esperando capturar um peixe que nunca segue o fluxo. Enquanto isso, novos relatos começaram a surgir. Uma dona de pousada afirmou que
Um homem estranho havia se hospedado com uma menina calada, que parecia assustada. Em outro ponto, um motorista disse que deu carona a um homem que segurava pelo braço uma criança, que chorava baixinho. Todos esses relatos tinham algo em comum. A menina parecia estar cada vez mais abatida. Não falava, não reagia, parecia entregue. Não era possível saber se isso era resultado de ameaça, cansaço extremo, fome, medo ou simplesmente choque. Mas uma coisa era certa: o tempo estava destruindo aquela criança por dentro. A polícia sabia que precisava encontrá-los rápido, mas também sabia que, quanto mais pressionado o sequestrador ficasse, maior seria o risco de ele tomar uma decisão irreversível. E esse era o grande medo. Não era apenas uma perseguição, era um jogo de estratégia, psicologia e controle emocional. Apertar demais poderia resultar na morte da menina. Afrouxar demais poderia permitir que o suspeito desaparecesse para sempre. Com isso em mente, uma equipe especializada em comportamento criminoso foi chamada para analisar o perfil do sequestrador. Eles estudaram tudo: padrões de fuga, escolhas de rota, comportamento relatado pelas testemunhas. Concluíram que ele não estava agindo como alguém que planejou o rapto com meses de antecedência. Ele parecia impulsivo, emocionalmente instável, talvez tomado por um pensamento obsessivo que só ele entendia. Isso era perigoso. Esse tipo de criminoso é imprevisível, não calcula riscos, não mede consequências. Ele apenas age, e isso coloca a vítima em risco máximo. Enquanto as análises eram feitas, tropas eram deslocadas para cidades estratégicas, registros de câmeras eram revistos quadro a quadro, e a rota começava a ganhar forma definitiva. O suspeito seguia para o interior profundo da Bahia, lugares pequenos, isolados, com estradas ruins e pouca presença policial, locais onde uma criança assustada poderia passar dias sem que ninguém questionasse. Mas um detalhe mudou tudo. Uma testemunha relatou ter visto o suspeito em uma região próxima à mata fechada. Isso levantou um novo temor. Será que ele pretendia se esconder em algum lugar isolado? Será que ele conhecia alguma área de difícil acesso? Será que ele tinha algum plano obscuro envolvendo aquele ambiente? A possibilidade de que ele pudesse sumir com a menina em regiões de mata trouxe uma onda de tensão. Buscar uma criança em meio a um ambiente desses é como procurar uma agulha em um oceano. As chances de encontrá-la viva diminuem drasticamente. Ainda assim, os investigadores estavam decididos. Mesmo que fosse necessário mobilizar centenas de agentes, helicópteros e equipes de resgate, eles fariam. Rafaela era uma vida, e nenhuma vida deveria ser abandonada. Naquela noite, enquanto a mãe rezava baixinho e o país começava a tomar conhecimento do caso, as forças policiais se preparavam para o momento decisivo, a aproximação final. Cada minuto que passava desenhava um desfecho, e todos sabiam que esse desfecho poderia ser tanto o resgate de uma criança quanto uma tragédia impossível de descrever. É nesse ponto que a tensão chega ao limite, e a história está prestes a entrar em sua fase mais sombria. Os primeiros raios de sol daquela manhã pareciam não iluminar nada. Era como se a claridade simplesmente não conseguisse atravessar o peso que pairava sobre todos os envolvidos na busca por Rafaela. Depois de horas cruzando informações, revisando mapas e reavaliando cada testemunho, a equipe finalmente encontrou algo que, pela primeira vez em dias, poderia ser chamado de esperança. A descoberta surgiu de onde ninguém imaginava. Um caminhoneiro que, ao contrário da maioria, só viu a notícia do desaparecimento na noite anterior. Ele ligou para a polícia logo cedo, com a voz trêmula, quase pedindo desculpas por não ter falado antes. Disse que havia dado carona para um homem com uma menina nos braços, e que a criança parecia apática, como se estivesse dopada ou exausta demais para reagir. Ele lembrou da expressão dela, uma expressão que o acompanhou por horas, depois que os deixou em um ponto da estrada no interior da Bahia. O caminhoneiro relatou que o homem desceu com pressa e desapareceu entre árvores que cercavam uma estrada de terra. Ao saber disso, os investigadores sentiram um choque. Aquele ponto ficava a poucos quilômetros de uma extensa área de mata fechada, conhecida por trilhas pouco utilizadas, antigos esconderijos de caçadores e pequenas casas abandonadas.
Era o cenário perfeito para alguém que queria se esconder ou para alguém que não pretendia deixar testemunhas para trás. A informação caiu como uma bomba na sala de operações. Meses e talvez anos de experiência ensinaram à equipe que quem leva uma vítima para dentro de uma mata não o faz sem propósito. Não se trata apenas de fuga, trata-se de escuridão, silêncio, isolamento. 3 elementos que podem significar risco extremo, especialmente para uma criança. Sem perder tempo, equipes foram enviadas imediatamente ao local. Helicópteros foram mobilizados. Drones começaram a sobrevoar a região. Carros de polícia percorreram estradas de terra que mal podiam ser consideradas estradas. O terreno acidentado tornava tudo mais lento, mais exaustivo, mais perigoso. Mas ninguém recuou. Cada minuto poderia ser o último para Rafaela. Quando chegaram à área indicada, encontraram sinais, pegadas descoordenadas, marcas recentes no chão, galhos quebrados. Pareciam passos de alguém com pressa, alguém que não se importava mais em esconder trilha. Isso poderia ser bom, significava que o suspeito estava em desespero, mas também poderia ser terrível, porque um sequestrador desesperado é imprevisível. Uma das equipes encontrou restos de comida espalhada, como se tivessem parado rapidamente, durante a madrugada. Pedaços de embalagem, garrafas vazias e uma blusa infantil não confirmada, mas do tamanho aproximado de Rafaela. O coração da mãe quase parou quando soube. A polícia recolheu tudo, guardou em sacos lacrados e acelerou ainda mais as buscas. Cada detalhe sugeria que eles estavam próximos, muito próximos. O ar pesado da mata parecia se agarrar ao corpo. O cheiro forte de terra úmida, misturado ao calor abafado, criava um clima sufocante. Os policiais precisavam lidar não só com o cansaço físico, mas com a pressão emocional de saber que cada passo poderia levar ao pior ou ao melhor momento daquele caso. Eles avançavam em silêncio absoluto, porque qualquer ruído poderia alertar o suspeito e provocar uma tragédia imediata. Foi então que, quase ao mesmo tempo, 2 agentes relataram ter ouvido algo, um som fraco, um barulho que não vinha da mata, mas de um ponto mais profundo, quase inatingível. Não era um animal, não era o vento, não era o barulho natural daquele ambiente. Era um som humano, um grito abafado, um pedido de socorro que a mata engolia. Mas não totalmente. O delegado fez sinal para que todos se aproximassem com cuidado. O silêncio se transformou em tensão pura. Cada folha pisada parecia um alarme, cada galho estalado parecia uma ameaça. Todos se moveram com passos calculados, como se a própria mata estivesse prestes a explodir em violência. A trilha levava a uma pequena clareira, e ali algo chamou a atenção. Restos de uma fogueira ainda morna. O sequestrador estivera ali recentemente, talvez minutos antes. Isso acendeu uma mistura de esperança e medo. Se estavam tão perto, qualquer movimento errado poderia terminar em confronto direto, e um confronto em meio à mata poderia ser fatal para a menina. Os investigadores sabiam que não podiam anunciar presença, não podiam gritar, não podiam correr. Era preciso pensar como um caçador, não como um policial. Eles se separaram em grupos menores, avançando em semicírculo, tentando cercar o local sem chamar atenção. E então veio o sinal final. Um dos agentes, posicionado mais ao norte, encontrou algo no chão, um chinelo infantil, sujo de barro, pequeno demais para qualquer dúvida. Era dela, de Rafaela. Não havia mais incertezas. Eles estavam no lugar certo, e estavam prestes a encontrar o sequestrador. Um vento leve passou entre as árvores mais altas, balançando galhos e gerando um som que parecia um aviso, um alerta. A mata, por um momento, pareceu consciente, viva, observando, respirando junto com a atenção humana que se acumulava. Era um momento decisivo, o momento em que tudo poderia acabar. A mata parecia respirar junto com os investigadores. Cada árvore, cada sombra, cada fresta entre os galhos transmitia a sensação de que algo se movia ali dentro. Não um animal, não o vento, mas uma presença humana carregada de tensão e desespero. O suspeito, pressionado pela aproximação inevitável da polícia, certamente estava percebendo que seu tempo havia acabado. E quando um criminoso percebe que não há mais saída, torna-se imprevisível, perigoso.
Capaz de qualquer ato extremo, a equipe avançava com extremo cuidado, formando um semicírculo que fechava o espaço ao redor da clareira encontrada. No tópico anterior, a respiração dos agentes se misturava ao som abafado da mata, criando um clima que parecia suspender o próprio tempo. Cada passo era calculado, cada ruído analisado, cada gesto milimetricamente controlado. As armas não estavam apontadas, mas seguras nas mãos e prontas para reagir a qualquer ameaça. O delegado, que conduzia a operação com anos de experiência às costas, sabia que a estratégia agora era simples: aproximar-se sem ser visto nem ouvido, reduzir as chances de fuga, evitar confronto direto e, acima de tudo, garantir a integridade da menina. O sequestro de Rafaela já havia ultrapassado muitos limites. Ninguém estava disposto a correr qualquer risco que pudesse colocá-la em perigo. Enquanto avançavam, um dos agentes sinalizou com a mão, pedindo silêncio absoluto. Ele ouvira algo à frente. Não era grito, não era choro, mas uma espécie de arrastar. Um barulho que vinha do interior mais denso da mata. Um som irregular, como passos que tentavam ser discretos, mas que denunciavam pressa e nervosismo. O coração de todos acelerou, porque isso só podia significar uma coisa: o sequestrador estava tentando se mover para um novo esconderijo, talvez percebendo a aproximação do cerco. A adrenalina tomou conta do grupo. De forma quase coreografada, os policiais se posicionaram atrás de troncos grossos, pedras e barrancos naturais. A mata oferecia muitos obstáculos, mas também oferecia cobertura. A operação se transformou em um jogo de paciência e estratégia. E, então, de repente, um grito abafado ecoou, muito mais próximo do que qualquer um esperava. Era um som curto, quase um soluço misturado com medo, vindo claramente de uma criança. O delegado fechou os olhos por um instante, apenas o suficiente para controlar a emoção, e deu o sinal definitivo: avançar. Os agentes se aproximaram como sombras. A mata era fechada, mas a tensão que guiava seus movimentos tornava cada gesto preciso. Quando chegaram a um ponto onde a vegetação se abria ligeiramente, puderam ver, pela primeira vez, um rastro claro. Uma trilha improvisada marcada por terra revirada, galhos partidos e marcas de sapatos, um par grande e um par muito pequeno. A confirmação era dolorosa e necessária. Rafaela estava ali. Estava viva. Pelo menos até aquele momento. A trilha levava a uma área mais escura da mata, onde duas árvores antigas formavam um arco natural, quase como a entrada de um túnel. A sensação era de que atravessar aquele ponto significava cruzar um limite entre o conhecido e o imprevisível. Era ali que o sequestrador se escondia. O delegado fez um gesto rápido, distribuindo os agentes ao redor do arco natural. A abordagem precisava ser simultânea, silenciosa, precisa. Não haveria segunda chance. Qualquer erro poderia custar caro. Quando os policiais começaram a avançar, um cheiro forte de fumaça antiga se misturou ao ar, restos de fogueira, comida queimada, roupas sujas. O ambiente carregava a marca do medo, da pressa e do descaso. Eles podiam sentir que estavam a centímetros do destino daquela operação. E então viram. Escondido entre raízes grossas e folhas amontoadas, havia um pequeno abrigo improvisado. Troncos colocados sobre pedras, galhos cruzados formando uma espécie de cabana rústica, como se alguém tivesse tentado criar um esconderijo às pressas. Ao redor, objetos espalhados, restos de comida, garrafas amassadas, roupas sujas, um cobertor infantil dobrado de forma desorganizada. Mas o que prendeu a atenção dos policiais não foi o abrigo ou foi o silêncio. Um silêncio tão profundo, tão intenso, que parecia impossível em uma mata viva. Não havia pássaros, não havia insetos, não havia vento. Era como se aquele pequeno espaço estivesse isolado do mundo. E esse tipo de silêncio, dentro de uma operação, significa uma coisa: o suspeito está perto. Muito perto. O delegado ergueu o braço, preparando o comando final. Mas antes que pudesse fazer o sinal, um ruído súbito rompeu o silêncio. O som seco de um galho quebrando sob peso. Humanos veio da parte de trás do abrigo. O sequestrador estava ali, percebera a aproximação e se movia, desesperado, tentando escapar antes que o cerco se fechasse completamente. O delegado não hesitou. Com um único gesto firme,
ordenou a entrada. Os agentes avançaram como flechas. A mata explodiu em movimento. A tensão que dominava o ar deu lugar a uma ação sincronizada, rápida e precisa. E, naquele exato instante, o sequestrador saiu correndo, segurando algo nos braços. E isso fez o coração de todos parar, porque naquele segundo de horror congelado no tempo, parecia ser Rafaela, o instante em que o sequestrador surgiu entre os galhos, correndo com algo apertado contra o peito. Pareceu congelar o mundo. Os policiais ainda avançavam, mas por um segundo, aquele segundo que sempre define o rumo de uma investigação, tudo ficou lento, distorcido, quase silencioso. O homem saiu da sombra como um animal acuado, com os olhos arregalados, a respiração ofegante e o corpo curvado para frente, movido pela força desesperada de quem sabe que o fim se aproxima. E ali, no centro da cena, aquilo que ele carregava parecia frágil demais, pequeno demais, e ao mesmo tempo tão pesado quanto a própria vida. O delegado viu primeiro. Depois, quase ao mesmo tempo, dois dos agentes perceberam. O que o sequestrador carregava não era uma mochila, nem um embrulho, nem qualquer objeto que sugerisse fuga. Era uma figura pequena, com o corpo coberto por um pano sujo, os braços soltos ao lado, a cabeça caída sobre o ombro dele. Era impossível confirmar naquele momento se era Rafaela, mas ninguém tinha dúvidas. Aquilo mudava tudo. Mudava a velocidade da operação, mudava a estratégia, mudava até mesmo a respiração dos policiais, que agora corriam com a sensação de que cada segundo valia mais do que qualquer coisa. O homem disparou mata adentro, sem direção definida, guiado apenas pelo instinto de sobrevivência. O som dos passos dele misturava-se com o estalar dos galhos, com o roçar dos arbustos, com o bater desenfreado das folhas que se abriam e se fechavam como cortinas vivas. A criança, ou o que parecia ser a criança, balançava nos braços dele a cada passo, como se fosse um peso que ele mal conseguia controlar. E isso deixou a todos apavorados. Se fosse Rafaela, ela corria risco imediato. Um tropeço, uma queda, um impacto. Qualquer movimento brusco podia ser fatal. Os agentes correram atrás, abrindo a vegetação com as mãos, saltando troncos, escorregando na lama, respirando poeira seca, que se levantava sob os pés. A mata, antes silenciosa, agora parecia engolir a perseguição com um estrondo de caos. O delegado gritava comandos curtos, diretos, tentando coordenar a aproximação. Era preciso cercar, estreitar a passagem, limitar as rotas de fuga. Nenhum deles podia atirar não com a criança nos braços do suspeito. Ali, qualquer disparo era impensável. A perseguição avançou em uma linha quase imprevisível, com curvas abruptas, descidas íngremes e terrenos irregulares. Em certo momento, o sequestrador escorregou e quase caiu, apertando ainda mais aquilo que carregava. Foi nesse instante que um dos agentes conseguiu se aproximar a poucos metros dele. Mas o homem, percebendo a aproximação, mudou a direção instantaneamente, desviando por entre duas pedras enormes e desaparecendo por trás de um tronco caído. A sensação de que ele conhecia bem aquela região ficou evidente. Seus movimentos eram desordenados, mas tinham uma lógica escondida, a lógica de quem já estivera ali antes. A mata ficava mais densa à medida que a perseguição avançava. A luz diminuía. O ar parecia mais úmido, o cheiro de terra molhada se intensificava. Era como se o homem estivesse conduzindo todos para dentro de um labirinto natural. Mas a equipe não recuou, e então, de repente, a trilha se abriu, revelando um pequeno buraco natural ao lado de uma pedra coberta por musgo grosso. O sequestrador se enfiou ali, quase sumindo, como uma cobra entrando na toca. Atrás dele, os policiais chegaram segundos depois, mais segundos. Naquela situação, eram longos demais. O delegado ordenou que cercassem o local imediatamente. O buraco era estreito, mas não totalmente fechado. O homem não poderia ir muito longe sem ficar preso. Ainda assim, havia risco. O que ele faria se percebesse que não teria saída? E mais importante, o que ele faria com Rafaela? O silêncio voltou a dominar a mata, mas agora carregado de tensão absoluta, os agentes se posicionaram ao redor da entrada.
enquanto um deles tentava iluminar o interior com uma lanterna. Era difícil enxergar qualquer coisa naquele espaço apertado, irregular, escuro como uma caverna primitiva. Apenas a respiração do sequestrador podia ser ouvida, uma respiração pesada, desesperada, quase animal. Então, algo inesperado aconteceu. Um movimento súbito dentro do buraco, um ruído seco, seguido de um som baixo, que parecia um gemido abafado. O delegado se aproximou da entrada e, com a voz firme, falou: "Solte a criança. Você não tem saída." Silêncio. A respiração do homem ficou mais pesada. "Solte a menina." Acabou. Mais silêncio. E então, algo deslizou dentro da escuridão. Um som leve, como tecido arrastando sobre terra úmida. O delegado levantou a mão, indicando para que ninguém se movesse. Alguns segundos depois, uma pequena forma começou a emergir da entrada do buraco. O agente mais próximo se ajoelhou e, com extremo cuidado, pusou o corpo para fora. Era leve, pequeno. O pano sujo que a cobria estava encharcado de suor e terra. E então, quando ele ergueu o tecido, não era a Rafaela. Era um boneco velho, sujo, de pano rasgado, com o rosto desbotado e os braços soltos. A revelação caiu sobre todos como um choque elétrico. A perseguição inteira havia sido guiada por um erro calculado. O sequestrador sabia exatamente o que estava fazendo. Ele usara o boneco para despistar, para atrair os agentes, para ganhar tempo. E, naquele exato instante, enquanto os policiais seguravam a falsa criança nas mãos, outro som ecoou dentro da mata, vindo da direção oposta de onde haviam corrido antes. O som de um choro verdadeiro, um choro infantil. E essa simples diferença tão pequena, tão devastadora, transformou a operação por completo. O delegado virou o rosto imediatamente, com os olhos arregalados, e disse apenas uma palavra: "Agora!" Os agentes correram na direção do choro, abrindo caminho com desespero, porque entenderam, naquele exato momento, que haviam caído na armadilha do sequestrador. Enquanto isso, dentro do buraco estreito, o homem começava a se mover, tentando escapar, tentando desaparecer de novo, tentando fazer o impossível. Mas agora ele não iria longe. A mata, que tantas vezes o escondeu, naquele dia, finalmente começaria a entregá-lo. Aquela noite parecia igual a todas as outras na casa da pequena Rafaela. Depois de semanas marcadas por tensão, idas e vindas de familiares, comentários sussurrados e olhares que evitavam encarar a verdade, a casa tentava manter uma rotina que já não existia. O silêncio, porém, carregava um peso diferente, quase como se cada parede da residência estivesse observando, aguardando que algo finalmente viesse à tona. Enquanto a noite avançava, surgiram os primeiros sinais de que um novo capítulo da investigação estava prestes a se abrir. Uma testemunha, que até então nunca havia procurado a polícia por medo, decidiu quebrar o silêncio. Ela relatou que havia visto movimentos estranhos na casa da família dias antes do desfecho trágico. Nada muito direto, nada que pudesse ser considerado acusação, mas eram detalhes que chamaram a atenção dos investigadores. Pequenas ações, horários incomuns, portas que se fechavam às pressas, vozes abafadas. Eram fragmentos soltos, mas que, quando colocados lado a lado, começavam a formar um padrão incômodo. Essas informações chegaram aos investigadores como uma fagulha em meio à escuridão. Algo que poderia confirmar suspeitas antigas, ou até mesmo abrir um novo caminho completamente inesperado. Eles sabiam que cada minuto era precioso, e qualquer desatenção poderia comprometer meses de trabalho. Por isso, decidiram voltar à casa de Rafaela naquela mesma noite, agora com outro olhar, mais minucioso, mais atento. Eles já não buscavam apenas provas. Buscavam contradições, comportamentos, memórias. Qualquer coisa que pudesse revelar aquilo que as palavras não revelavam. Quando as equipes chegaram ao local, algo os surpreendeu imediatamente. A atmosfera dentro da residência parecia carregada, quase densa. Havia uma sensação de inquietação no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. A família, tomada pelo cansaço e pela tensão acumulada, observava a movimentação dos agentes, sem compreender o motivo daquela visita repentina. Os olhares se cruzavam,
e, entre eles, existia uma mistura de medo, irritação e confusão. Os investigadores passaram a examinar mais uma vez cada canto da casa, mas agora com base nas novas informações recebidas. Lugares antes ignorados se tornavam importantes. Objetos antes considerados irrelevantes ganhavam um novo significado. Uma porta que sempre se mantinha fechada, desta vez foi aberta. Um espaço que parecia não ter qualquer importância passou a ser analisado com cuidado. Havia marcas, detalhes, pequenas inconsistências que não estavam presentes na primeira fase da investigação. Foi nesse momento que algo finalmente chamou a atenção. Um objeto deslocado, um sinal mínimo, quase imperceptível, mas que indicava que aquela casa ainda escondia algo. Os agentes trocaram olhares silenciosos, conscientes de que aquele pequeno indício poderia ser o início de uma virada completa no caso. A partir dali, cada passo seria dado com cautela. Enquanto isso, do lado de fora, mais pessoas começaram a se reunir em frente à residência. Vizinhos curiosos, conhecidos da família, repórteres que sempre apareciam quando percebiam qualquer movimentação incomum. O burburinho foi crescendo e, com ele, a pressão pública aumentava. Todos queriam respostas. Todos queriam entender o que realmente havia acontecido com Rafaela. A polícia sabia que aquele avanço não poderia ser desperdiçado. Era preciso agir rápido, mas também era necessário agir com precisão. A partir daquele instante, o caso deixava de ser apenas uma tragédia e passava a se transformar em um quebra-cabeça delicado, onde cada peça precisava se encaixar com o máximo de cuidado. O menor erro poderia comprometer tudo, e foi exatamente naquela noite, naquela busca silenciosa, que os investigadores perceberam algo fundamental. A verdade estava ali, escondida entre detalhes aparentemente insignificantes. E, agora, eles estavam mais perto do que nunca de revelá-la. A madrugada avançava devagar, como se o tempo tivesse perdido o ritmo, diante da tensão crescente que envolvia o caso. Enquanto a cidade dormia, os investigadores continuavam presos àquela residência que parecia respirar mistérios. As luzes acesas, o corre-corre silencioso dos peritos e o olhar inquieto dos moradores davam ao cenário um ar de algo prestes a se romper. Foi então que, em meio à análise meticulosa de cada detalhe, surgiu uma descoberta que ninguém havia antecipado. Não era um objeto explícito, não era uma pista óbvia, era algo mais sutil, algo que exigia uma sensibilidade que apenas olhos treinados e atentos poderiam captar. Um item que, num primeiro momento, parecia absolutamente comum, mas cuja posição, estado e contexto levantavam dúvidas profundas. Esse pequeno detalhe silencioso provocou uma reação imediata na equipe. Os olhares dos investigadores se cruzaram de maneira automática. Aquilo não podia ser ignorado. E, ao mesmo tempo, não podia ser revelado ali, de forma precipitada. Eles sabiam que qualquer palavra mal colocada poderia gerar pânico, especulação ou pior, interferir diretamente nas próximas etapas da investigação. A partir daquele instante, a postura da equipe mudou. Cada movimento passou a ser calculado. Eles caminhavam pela casa com maior atenção, como se cada metro daquela residência pudesse esconder a resposta que tanto procuravam. E, de fato, era isso que parecia acontecer. Quanto mais analisavam, mais percebiam que diversas pequenas contradições estavam surgindo diante deles. Havia objetos guardados fora do lugar em que deveriam estar. Havia marcas que não combinavam com a rotina relatada. Havia horários que não batiam com os depoimentos colhidos nos dias anteriores. Ao juntar esses detalhes, uma nova narrativa começava a se formar, muito mais inquietante do que a versão que havia sido contada até então. Enquanto isso, a família assistia a tudo, sem compreender completamente o que estava acontecendo. O clima estava tenso. As perguntas que recebiam eram cada vez mais específicas, cada vez mais diretas, cada vez mais voltadas a reconstruir momentos que, até então, tinham sido tratados como irrelevantes. Era como se a polícia estivesse tentando encaixar um quebra-cabeça, que, de repente, revelava uma imagem completamente diferente da imaginada. Na área externa, a movimentação só crescia. A notícia de que a polícia permanecia na casa durante a madrugada se espalhou rapidamente.
O assunto tomou conta dos vizinhos, e pessoas começaram a se aproximar, algumas por preocupação, outras por curiosidade. A imprensa, que parecia sempre à espreita, também começou a se aproximar, iluminando a rua com câmeras e equipamentos, aguardando qualquer movimento que pudesse indicar um avanço significativo no caso. Dentro da casa, porém, nada era dito. Os agentes não revelavam absolutamente nada. Sabiam que aquele silêncio era necessário. A verdade ainda estava sendo montada peça por peça, e qualquer passo em falso poderia comprometer tudo. Assim, permaneciam concentrados, atentos, movidos pela sensação de que algo importante estava prestes a emergir. Foi durante uma dessas análises silenciosas que um dos agentes encontrou algo que completava o significado da primeira pista encontrada. Não era grande, não era chamativo, mas era exatamente o que faltava para confirmar a suspeita crescente entre eles. Naquele instante, a tensão duplicou, a atmosfera parecia pesada, quase sufocante. Era como se, naquele momento, todos tivessem percebido que estavam diante de um ponto de virada, e que nada mais seria como antes. Os investigadores decidiram, então, registrar imediatamente tudo o que haviam encontrado: fotos, anotações, comparações. Cada detalhe passou a ser tratado como uma peça valiosa. Era preciso garantir que tudo fosse mantido sob total integridade, para que nada pudesse ser contestado no futuro. Pouco depois, sem levantar qualquer suspeita, a equipe deixou discretamente a residência, levando consigo informações que poderiam mudar o rumo de toda a investigação. O silêncio da saída contrastava com o turbilhão de pensamentos que cada um carregava. Agora, eles tinham algo concreto, algo que precisava ser analisado, interpretado e confrontado com tudo que já sabiam. A madrugada se encerrou deixando um rastro de inquietação. Lá dentro, a família tentava retomar uma rotina impossível. Lá fora, a vizinhança especulava. E, no centro disso tudo, a polícia finalmente caminhava em direção à verdade, ainda que essa verdade parecesse cada vez mais sombria. Enquanto a investigação ganhava força, os agentes passaram a se concentrar em uma tarefa crucial: reconstruir, minuto a minuto, as últimas horas antes do desaparecimento da menina. Era uma etapa dolorosa, delicada, mas absolutamente necessária para compreender a dinâmica dos acontecimentos. Cada detalhe, cada gesto, cada movimento precisava ser coletado, organizado e comparado até que a sequência completa fizesse sentido. A casa onde tudo havia começado se transformou em um cenário a ser cuidadosamente reavaliado. A família, já esgotada emocionalmente, tentava colaborar, revivendo momentos que prefeririam esquecer para sempre. As lembranças vinham em fragmentos. Um sorriso antes do almoço, uma conversa curta no final da tarde, um pedido simples que agora, à luz do que ocorreu, carregava um peso quase insuportável. Os investigadores caminhavam pela residência com passos lentos, silenciosos, observando cada cômodo como se pudessem ouvir ecos do passado. Eles analisavam objetos, posições, marcas no chão, a distância entre ambientes. A rotina da casa, tudo era meticulosamente registrado. Sabiam que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava escondida entre aqueles pequenos elementos, aparentemente comuns. No quintal, o ar parecia mais denso. Foi ali que muitos acreditavam que algo crucial havia acontecido. Embora ninguém tivesse certeza, o sol forte batia no solo seco, criando sombras alongadas que davam ao ambiente um aspecto inquietante. Um dos agentes se ajoelhou, tocando a terra com a ponta dos dedos, tentando entender se havia ali algum vestígio do que procuravam. Às vezes, a verdade se escondia nas marcas mais sutis, um desnível, um sinal de remeximento, uma trilha, quase invisível. Ao mesmo tempo, outros membros da equipe analisavam os depoimentos colhidos desde os primeiros momentos. O que se buscava agora eram contradições, lacunas, discrepâncias que pudessem indicar quando e onde algo saiu da normalidade. Em muitos casos, não era o que as pessoas diziam que chamava atenção, mas sim o que elas deixavam de mencionar: as pausas longas, as hesitações involuntárias, o olhar que fugia para o chão. Aos poucos, uma linha do tempo começava a ganhar forma. Era uma linha ainda incompleta, cheia de espaços nebulosos,
mas suficiente para revelar que algo inesperado havia ocorrido dentro de um intervalo muito curto. A menina tinha sido vista em determinado horário e, pouco tempo depois, parecia ter desaparecido sem deixar rastros. Esse intervalo apertado se tornou o foco central da análise. A comunidade, do lado de fora, acompanhava cada passo com uma mistura de esperança e angústia. O silêncio dos investigadores, embora necessário, alimentava especulações. Crianças eram mantidas dentro de casa, portas eram trancadas com antecedência, e as conversas entre vizinhos carregavam o peso da insegurança. Uma sensação de vulnerabilidade tomava conta de todos, como se a própria cidade estivesse sendo obrigada a encarar seus medos mais profundos. Enquanto isso, dentro da sala de operações montada provisoriamente, a equipe revisava repetidamente imagens coletadas por câmeras próximas. Cada movimento de pessoas e veículos era analisado com precisão, como peças sendo deslocadas em um tabuleiro complexo. Nada podia ser descartado. Um simples passo acelerado, um objeto carregado nas mãos, um retorno inesperado, tudo tinha potencial para revelar uma parte do quebra-cabeça. Os agentes passaram então a cruzar essas imagens com a linha do tempo construída, tentando identificar incoerências entre o que havia sido relatado e o que realmente havia acontecido. Foi nesse processo que surgiu algo inquietante, um ponto cego, um intervalo de minutos que ninguém conseguia explicar. Esse período, curto mas significativo, tornou-se a nova obsessão dos investigadores. A partir desse momento, a reconstituição ganhou um novo rumo. Os especialistas começaram a montar uma simulação detalhada daquela tarde, usando medições reais, cronometragens, e percorrendo os caminhos exatos que a menina podia ter feito. Eles tentavam entender se era possível que ela tivesse saído da área sozinha ou se alguém a teria levado sem ser percebido. A conclusão preliminar foi devastadora. Pela lógica dos horários, dos deslocamentos e das limitações do ambiente, a hipótese de que ela simplesmente tivesse sumido por conta própria ficava cada vez mais improvável. O intervalo crítico apontava para a presença de alguém que conhecia a rotina da casa, alguém que sabia quando teria uma janela de oportunidade para agir sem ser visto. Essa revelação caiu sobre a equipe como um peso novo. Se antes o caso parecia complexo, agora se tornava ainda mais profundo, como um labirinto em que cada resposta conduzia a uma nova pergunta. E, no centro desse labirinto, estava a pequena Rafaela, cuja ausência movia todos para frente, dia após dia, na esperança de que a verdade, por mais sombria que fosse, finalmente viesse à tona. A manhã seguinte amanheceu pesada, como se o próprio ar carregasse o peso de tudo o que havia sido descoberto na véspera. O silêncio da cidade contrastava com a agitação clandestina dos investigadores, que haviam passado a noite comparando informações, revisando cada segundo do intervalo crítico e analisando as novas evidências coletadas. Era como se, pela primeira vez desde o início, todos começassem a enxergar a forma real da verdade, ainda difusa, ainda envolta em sombras, mas próximo o suficiente para ser sentida. A equipe se reuniu cedo, em absoluta discrição, dentro de uma sala improvisada que havia se tornado o centro nervoso da operação. Mapas espalhados sobre a mesa, anotações organizadas em pilhas, objetos catalogados, registros fotográficos, transcrições de depoimentos. Tudo estava ali, pronto para ser confrontado. O clima era tenso. Mas havia também algo diferente, um senso de que finalmente estavam avançando de maneira concreta. O primeiro passo foi revisar a reconstrução dos últimos momentos da menina. A linha do tempo montada no dia anterior revelava com clareza o ponto exato em que tudo havia fugido do controle. O intervalo de minutos, que ninguém conseguia explicar agora, era tratado como o núcleo da verdade, o instante em que algo determinante havia acontecido. Com todos os elementos à mesa, os investigadores começaram a cruzar informações de maneira cada vez mais minuciosa. Foi durante esse processo que um dos agentes levantou uma observação que mudou drasticamente o tom da reunião. Ele apontou para uma anotação aparentemente comum, registrada no início do caso, que até então não tinha chamado tanto a atenção. Era uma descrição simples, quase despretensiosa, mas
que não se encaixava com o que havia sido reconstruído nas últimas horas. Ao compararem com os novos dados, perceberam que aquela anotação se contradizia com 2 depoimentos e com o horário registrado em uma das imagens analisadas. O contraste entre esses detalhes acendeu um alerta imediato. Não era apenas uma inconsistência. Era uma peça deslocada. Uma peça que não poderia estar ali se a história contada fosse verdadeira. A partir desse ponto, a equipe se dividiu. Alguns foram verificar documentos antigos, outros revisitaram imagens quadro a quadro, e uma terceira parte decidiu retornar ao local do desaparecimento para conferir novamente as distâncias, os tempos e a dinâmica de movimento no ambiente. Enquanto isso, dentro da casa da família, o clima era de exaustão emocional. A sensação de desorientação crescia a cada visita da polícia. Os questionamentos feitos pelos investigadores se tornavam cada vez mais detalhados, mais precisos, mais difíceis de responder sem reviver cada passo daquele dia. Havia um silêncio tenso no ar, como se todos ali percebessem que a investigação estava entrando em um território completamente novo e mais doloroso. Na região central da cidade, rumores começaram a circular com força. Pessoas cochichavam nas calçadas, nas filas de mercado, nas portas das escolas. Alguns afirmavam ter visto a polícia entrando e saindo da casa diversas vezes. Outros juravam que uma nova pista havia sido encontrada. Ninguém tinha certeza de nada, mas todos sentiam que algo grande estava prestes a ser revelado. Enquanto isso, na sala de operações, os investigadores finalmente conseguiram reunir as peças que faltavam. O que antes parecia uma coincidência, agora se mostrava uma confirmação perturbadora. O intervalo de tempo impossível de explicar combinava com uma movimentação específica identificada pelas imagens. Não era uma prova definitiva, mas era forte o suficiente para mudar completamente o rumo da investigação. A partir daquele momento, uma nova hipótese ganhou força. Ela não era apenas plausível, era praticamente inevitável. Os investigadores sabiam que não podiam agir precipitadamente, mas também não podiam ignorar o que haviam encontrado. Era preciso cautela, estratégia e precisão absoluta. Eles se preparavam para dar um passo que poderia transformar o caso de forma irreversível. O coordenador da operação respirou fundo antes de tomar a decisão final. Pediu que toda a equipe se mantivesse em silêncio absoluto sobre as descobertas. Nada poderia vazar, nada poderia ser comentado, nem mesmo em conversas internas. A partir daquele instante, apenas um círculo reduzido teria acesso às informações completas. O objetivo agora era claro: retornar ao local do desaparecimento, mas desta vez com um novo olhar, uma nova abordagem e a certeza de que algo importante estava prestes a emergir. As buscas seriam intensificadas. As perguntas seriam refeitas. Os ambientes seriam analisados como se fosse a primeira vez. O caso entrava em uma nova fase, uma fase em que a verdade estava mais próxima do que nunca, mas também mais difícil de encarar. A noite caiu de forma estranha sobre a cidade, como se o céu tivesse sido coberto por um manto mais pesado do que o normal. Não havia vento, não havia barulho, não havia movimento, apenas um silêncio quase incômodo, carregado de uma expectativa que ninguém conseguia explicar, mas que todos pareciam sentir. Era o tipo de calma que antecede algo decisivo, algo que muda tudo, algo que não pode mais ser contido. Enquanto a cidade adormecia, a equipe de investigação permanecia acordada, reunida em volta de mapas, documentos e gravações que agora ganhavam um novo significado. Apesar do cansaço extremo, ninguém ousava sugerir uma pausa. As descobertas do dia anterior tinham aberto uma porta que não podia ser fechada, e todos ali sabiam que, se não avançassem, aquela porta poderia se fechar sozinha e a verdade se perderia para sempre. O coordenador pediu silêncio absoluto e ele sabia que o momento exigia uma precisão cirúrgica. Cada palavra dita a partir dali poderia alterar o rumo da investigação. O grupo se acomodou ao redor da mesa, e então ele começou a apresentar o que havia sido consolidado desde o dia anterior. As imagens analisadas quadro a quadro revelavam não apenas um detalhe antes despercebido, mas uma sequência que agora fazia sentido. Pequenos movimentos,
sombras, ângulos e tempos que, isolados, pareciam irrelevantes. Juntos, porém, formavam uma linha contínua, que não deixava mais espaço para interpretações inocentes. Além disso, 2 depoimentos coletados logo no início da investigação foram revisitados. Havia contradições sutis. Mas agora, ao serem comparadas com as novas análises, essas contradições se tornavam evidentes e, principalmente, preocupantes. Não eram falhas comuns de memória sob estresse. Eram discrepâncias que exigiam explicação. A equipe percebeu que o desaparecimento não podia mais ser visto apenas como um incidente inesperado. Havia lógica nos passos que não batiam. Havia intenção nos detalhes que não combinavam. Havia preparação, onde antes imaginava-se apenas confusão. Enquanto isso, na casa da família, a madrugada era longa. A mãe permanecia sentada em silêncio, olhando para a porta, como se a qualquer momento pudesse ver sua filha entrando, sorrindo, chamando por ela. Esse hábito, que muitos acreditavam ter diminuído com o tempo, retornou com força após a movimentação recente da polícia. Era como se, instintivamente, ela soubesse que algo importante estava prestes a vir à tona. E mesmo sem entender o que estava acontecendo, seu corpo parecia sentir que a verdade estava próxima. Os investigadores voltaram às ruas antes do amanhecer. Não havia tempo a perder. Precisavam confirmar a última peça do quebra-cabeça, a mais delicada, a mais difícil, a que exigia absoluta coragem. Eles percorreram novamente a região onde tudo havia acontecido. Entraram e saíram de ambientes que já tinham sido examinados dezenas de vezes. Mediram distâncias, refizeram trajetos a pé, cronometraram tempos, testaram hipóteses. O que antes parecia um labirinto sem saída, agora começava a mostrar seus corredores ocultos. A suspeita que surgira timidamente, como um sussurro, agora ganhava forma consistente diante de todos. Foi então que um dos peritos, analisando pela 10ª vez um trecho definido como repetitivo, percebeu algo que não deveria estar ali, uma alteração mínima no ambiente, quase imperceptível, mas que não combinava com a estrutura original do local. Uma pintura mais recente, uma marca escondida, um recorte que destoava da construção antiga. O perito chamou o coordenador sem levantar a voz. Eles observaram juntos. E então veio o pedido que ninguém queria ouvir, mas que era inevitável. A sala tudo. Ninguém entra sem autorização. Ao retirarem as primeiras camadas daquela área, o ar dentro do ambiente mudou. Os investigadores sentiram imediatamente. Havia algo ali. Algo que estava escondido há muito mais tempo do que alguém imaginaria. Algo que não deveria ter permanecido oculto, mas que havia sido mantido assim por intenção, por cálculo e por medo. E então, quando a descoberta finalmente foi exposta à luz, o silêncio tomou conta de todos. Os olhos arregalados, as respirações contidas, a sensação de que o mundo havia parado por um instante. O coordenador fechou os olhos, respirou fundo e disse baixinho: "Acabou. Agora acabou." Não era um acabou de alívio. Era um acabou pesado, doloroso, irreversivelmente real. A verdade estava ali, e ela não podia ser desdita. Antes de divulgar qualquer detalhe, a equipe notificou os responsáveis. Sabiam que o impacto seria devastador. A mãe recebeu a notícia com um silêncio tão profundo que os próprios policiais hesitaram em continuar. Era como se seu corpo tivesse congelado, como se todo o ar tivesse sido arrancado de dentro dela. A confirmação do que haviam encontrado não era apenas um golpe, era a destruição definitiva de qualquer esperança que ainda restasse. A cidade, quando soube, mergulhou num choque coletivo. As pessoas se reuniam nas calçadas, nos portões, nas esquinas, tentando entender como algo tão grave havia permanecido escondido por tanto tempo. O nome da menina ecoava nas conversas. A indignação tomava conta das ruas. O sentimento de fracasso coletivo se espalhava, como se todos tivessem falhado por não perceber os sinais. E, naquele instante, com tudo revelado, com todas as peças finalmente encaixadas, a investigação chegava ao seu ponto mais doloroso e definitivo. Não havia mais espaço para dúvidas, nem para ilusões, nem para buscar explicações suaves para algo tão cruel. A verdade, quando finalmente apareceu,
Foi muito mais dura do que qualquer pessoa na cidade seria capaz de imaginar. E ela mudaria tudo. Para sempre. A primeira luz da manhã mal havia tocado os telhados quando a equipe de investigação se reuniu novamente. Desta vez com uma determinação que ultrapassava o cansaço, a frustração e o desgaste emocional que já consumira a todos. Aquela madrugada, marcada pela descoberta de novos elementos na casa da família, havia mudado não apenas a estratégia, mas também a própria essência do caso. Agora, não era mais apenas uma busca, era uma corrida contra o tempo, contra a dúvida e, acima de tudo, contra a possibilidade devastadora de que a verdade estivesse mais perto e mais dolorosa do que qualquer um estava preparado para admitir. Os agentes se posicionaram diante do mapa ampliado colocado sobre a mesa de metal da sala de operações. A marcação com alfinetes coloridos, antes dispersa e confusa, começava a formar um padrão quase imperceptível, como se todas aquelas informações soltas finalmente estivessem se reconhecendo, convergindo para um ponto comum, e esse ponto parecia indicar algo que ninguém quis afirmar em voz alta, mas que todos sentiram de imediato. A probabilidade de um trajeto específico, percorrido mais de uma vez, de forma deliberada. Um dos investigadores observou o mapa com os braços cruzados, respirando fundo como quem tentava encontrar coragem no próprio ar. O silêncio entre eles não era apenas concentração, era medo. Medo do que encontrariam se seguissem esse novo caminho. Medo de descobrir que as últimas horas da menina talvez não tivessem sido como imaginavam. Medo de revelar uma realidade que, até então, só os piores pesadelos tinham ousado sugerir. Enquanto isso, do lado de fora, a movimentação crescia. A imprensa aguardava. Vizinhos cochichavam. Pessoas que nem conheciam a família surgiam apenas para observar a comoção, para tentar entender o que estava por trás do mistério, que tomara conta da cidade. A cada minuto, aquele ambiente se tornava mais pesado, como se o próprio clima acompanhasse a gravidade da investigação. A equipe, no entanto, precisava agir com prudência. Qualquer movimentação sem sigilo poderia comprometer tudo. Por isso, antes mesmo de partirem, cada agente foi orientado com precisão. Não haveria margem para improviso. Não haveria espaço para suposições. Toda decisão seria tomada com base no que já sabiam e no que haviam encontrado horas antes dentro da casa. Quando tudo estava pronto, os veículos começaram a deixar o local de maneira discreta, sem sirenes, sem alarde, com as janelas levemente escurecidas para evitar chamar atenção. A cidade ainda despertava. E isso permitiu que o deslocamento acontecesse com certa tranquilidade. Mas, dentro dos carros, o clima era de absoluta tensão. Ninguém conversava. Ninguém ousava tirar os olhos do caminho. Era como se o simples ato de falar pudesse quebrar o frágil equilíbrio que sustentava aquele momento. Ao chegarem ao local indicado pela nova análise, encontraram uma área extensa, uma mistura de mata baixa e clareiras irregulares, marcada por trilhas estreitas que pareciam ser usadas apenas por moradores antigos ou trabalhadores rurais. Aquela região sempre havia sido considerada, mas nunca com prioridade. Era afastada, pouco acessível, sem câmeras, sem testemunhas, sem circulação. Exatamente o tipo de lugar onde respostas poderiam existir e, ao mesmo tempo, onde perguntas poderiam crescer infinitamente. A equipe dividiu-se rapidamente, espalhando-se pela área como uma rede cuidadosamente lançada. Cada passo era medido. Cada folha virada era motivo de atenção. O terreno irregular dificultava o avanço. Mas ninguém demonstrava hesitação. Pelo contrário, era como se todos eles sentissem que estavam prestes a esbarrar em algo que poderia, finalmente, dar sentido a meses de confusão e sofrimento. Havia momentos em que o silêncio da mata parecia quase gritar. O som distante de galhos estalando sob o peso de algum animal, o vento arrastando folhas secas, ou mesmo o eco das próprias respirações dos agentes. Tudo contribuía para criar uma atmosfera carregada, quase sufocante. E, pouco a pouco, conforme avançavam, a tensão crescia. Não porque algo havia sido encontrado, mas porque cada vez mais parecia impossível que aquele lugar estivesse desconectado dos acontecimentos. Foi durante essa varredura intensa que um dos agentes, de repente, parou. Ele se agachou lentamente,
tocou o solo com cuidado e chamou os outros com um gesto quase imperceptível. O restante da equipe correu até ele, mas sem fazer barulho, como se temessem perturbar algo sagrado, algo frágil demais para ser interrompido. O que encontraram ali não era grande, não era explícito, não era definitivo, mas era o suficiente para que todos sentissem um baque no peito. O objeto estava parcialmente enterrado, protegido pela vegetação e pelo tempo, mas carregava algo indescritível, algo que não precisava de explicação. A clara indicação de que alguém havia estado ali, e não apenas passado, permanecido, feito algo, escondido algo. A respiração de todos ficou pesada. O coração de cada agente parecia bater mais alto. Aquela descoberta mudava completamente o destino da busca. Não era mais uma simples varredura, não era mais uma especulação. Ali, diante deles, estava a primeira prova física concreta de que aquela área escondia respostas. E com isso, a investigação entrou em um ponto sem retorno. E assim, depois de tantos detalhes, tantas reviravoltas e tantas perguntas que ainda ecoam até hoje, chegamos ao fim desta investigação. Uma história que não deveria existir, uma dor que nunca deveria ter acontecido, uma família que segue carregando um vazio que o tempo não preenche, e um país que ainda tenta compreender como tantas falhas puderam se alinhar de forma tão cruel. Se você chegou até aqui, é porque, assim como nós, acredita que casos como o da menina Rafaela não podem ser esquecidos. A verdade precisa ser buscada, a memória precisa ser preservada. E a justiça precisa, finalmente, alcançar todos os que cruzaram o caminho dessa tragédia. Por isso, antes de sair deste vídeo, eu peço um gesto simples, mas que faz diferença gigantesca. Se este conteúdo tocou você, deixe o seu like. Isso mostra para a plataforma que esse tipo de investigação merece ser vista por mais pessoas. Se inscreva no canal, porque ainda temos muitas histórias reais, profundas e importantes como esta para trazer, e cada inscrição ajuda esse trabalho a continuar. E, por favor, compartilhe este vídeo. Você pode não imaginar, mas um simples compartilhamento pode ajudar a manter a memória da Rafaela viva e, principalmente, impedir que casos assim continuem sendo ignorados, silenciados ou apagados pelo tempo. Obrigado por assistir até o fim. Obrigado por ser a voz que ecoa onde tantos tentaram manter silêncio. Nos vemos no próximo capítulo.